Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu trouxe para vocês um modelo muito fácil e bonito utilizando a técnica Vagonite. Esse modelo eu vou utilizar dois tons de uma mesma cor, um tom mais claro e um tom mais escuro, mas você pode bordar esse modelo de apenas uma cor. Então você vai escolher as cores que combinar mais com o tom da toalha que você escolheu. Eu estou utilizando a linha Cleia 1000, mas você pode utilizar a linha que você mais gostar de bordar. Eu vou fazer uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior, hoje medindo 30 centímetros por 14. Todas as medidas linha vão ficar marcadas aqui embaixo. E nós vamos iniciar encontrando o centro do barrado. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura, e você precisa encontrar as duas tramas do centro. Então, você encontra as duas tramas verticais do centro. Vou começar bordando com a cor mais escura. Divide a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. O Vagonite, ele é bordado somente sobre as tramas verticais do tecido, somente sobre aquelas duas tramas mais altas, ele não tem avesso, e a contagem também é feita somente nas tramas verticais. Então, você bordou aqui as duas tramas verticais do centro. Nessa trama da esquerda, nessa mesma reta, você vai pular uma trama, ó, a gente sempre conta somente as tramas verticais. Pula uma trama. Na próxima trama vertical, você vai bordar duas. Agora, você vai seguir essa mesma contagem e vai descer o desenho. Então, nessa mesma reta, pula uma trama vertical. Na próxima, borda duas. Nós vamos formar, ó, essa ponta. Nós vamos fazer esse passo a passo formando mais duas pontas. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda duas. Nessa mesma reta, ó, pulo uma trama, na próxima, borda duas. Então, já fiz aqui a segunda ponta, vamos fazer a terceira. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda duas. E agora, nessa mesma reta, você pula uma trama, só que aqui embaixo, ao invés de bordar duas tramas, agora você vai bordar 5. Então, você faz aqui 3 pontas e depois borda 5 tramas em linha reta. E agora, repete o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nós só vamos fazer esse passo a passo nessa carreira. Pula uma trama, borda duas. Pula uma trama, borda duas. Você segue esse passo a passo até você bordar aqui 6 pontas. Assim que você bordar as 6 pontas, faz a linha de 5. Então, é só você contar, ó, se você ficar em dúvida como contar as pontas, como ela faz esse zigue-zague, você conta somente as duas tramas mais altas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. Então, sempre borda 6, seguindo esse mesmo passo a passo, e depois borda 5 tramas em linha reta. Bordou as 5 tramas, você repete 6 pontas. Então, pula uma trama, borda duas. Pula uma trama, borda duas, e vai fazer isso até o final do seu barrado. Então, você vai seguir esse passo a passo até o final do seu barrado, quantas vezes couber do seu barrado. Chegando próximo ao final do seu barrado, termina em linha reta. O arremate é feito somente dentro da bainha, então você vai colocar a sua agulha em cima da carreira que você acabou de bordar. Em linha reta, você vai entrar dentro da bainha, vira a sua agulha sem sair da reta aqui dessa carreira, passa a sua agulha por dentro da bainha, ó, aqui vai terminar em linha reta. Passa a agulha por dentro da bainha, depois corta a próxima. Somente esse arremate que você vai utilizar no trabalho, vai fazer isso em todas as carreiras. Agora, você volta para o outro lado e vamos fazer o mesmo passo a passo. A gente já tem aqui 3 pontas bordadas, então a gente só precisa bordar mais 3 para completar as 6 pontas. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama vertical, na próxima borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E vai seguir esse passo a passo até você bordar aqui 6 pontas. Assim que você bordar a 6ª ponta, ao invés de bordar 2 tramas aqui embaixo, você vai bordar 5.
E também vai fazer o mesmo passo a passo. Vai bordar as 5 tramas em linha reta, depois borda as 6 pontas, depois 5 tramas em linha reta e vai fazer isso, ó, em todo o comprimento. Assim que você terminar todo o comprimento, você tem esse resultado. Eu terminei aqui com apenas 4 pontas na lateral, para me terminar aqui em linha reta e meu desenho não ficar muito próximo ao final do tecido. Então, desmanchei também aqui, ó, mais 2 pontas, que assim o meu desenho ele vai terminar em linha reta e fica melhor aqui o acabamento. Então, você faz esse passo a passo quantas vezes você conseguir. Agora, nós vamos fazer esse desenho para o outro lado. Então, nós vamos repetir a primeira carreira agora para o outro lado. Você pega a mesma quantidade de linha. Você tem essa carreira de 5 tramas, você vai passar pelas mesmas 5 tramas. Então, pode começar pelo centro, pode começar da lateral, a maneira que você achar mais fácil. Passa pelas mesmas 5 tramas. E agora, nós vamos fazer esse mesmo passo a passo para o outro lado. Então, a partir dessa última trama, você pula uma trama vertical, ó, na mesma reta. Na próxima, borda 2. Passa pelas mesmas 2 tramas. Vamos fechar todas as pontas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Contando somente tramas verticais. Passa pelas mesmas 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda 2. Passa pelas mesmas 2 tramas, então olha que fácil. Nosso modelo de hoje é bem simples. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. E depois passa pelas mesmas 5 tramas. E vai fazer isso em todo o comprimento até você fechar todas as pontas. Assim que você fechar todas as pontas, você tem esse resultado. Agora, vamos fazer a segunda carreira. Então, a gente já fez aqui a primeira carreira dos 2 lados. A partir de agora, você pode bordar comigo todo um lado e depois espelhar o outro lado. Pode bordar a segunda carreira, pausar o vídeo e bordar a segunda carreira para o outro lado. Ou se você tem dificuldade em espelhar, você borda comigo todo um lado. Depois, você vira a sua toalha, volta o vídeo a partir da segunda carreira e borda de novo comigo o mesmo passo a passo. Então, escolhe a maneira que você acha mais fácil. Para começar a segunda carreira, nós vamos iniciar a partir dessa carreira de 5 de novo. Agora, estou utilizando a cor mais clara. Você tem essas 3 tramas aqui do centro. Ou aquela carreira de 5, você tem essas 3 tramas. Você vai bordar nas próximas 3. Então, é só você bordar as próximas 3 tramas verticais, ó, na mesma reta daquelas 3. Também pode começar nas 5 tramas lateral, da do centro, a que você achar mais fácil. Agora, volta a mesma contagem. Dessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, borda 2. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Agora, muda a direção. Dessa mesma reta, pula uma trama, borda 4. Muda a direção de novo. Nessa mesma reta, pula uma trama, de novo, borda 4. Nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda 4. Lembrando, sempre pulando uma trama vertical. Agora, de novo, vamos fazer essa pontinha de novo. Nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda 2. Essa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Que vai ficar na mesma reta daquelas 3 tramas. Então, a partir de agora, você segue a mesma contagem que eu acabei de mostrar, fazendo isso, ó, em todas as carreiras de 6 tramas que você bordou. E para o outro lado, a mesma coisa. Vou mostrar uma vez aqui para o outro lado, para ninguém ficar em dúvida. Então, você já bordou aqui as 3 tramas do centro. Nessa mesma reta, pula uma trama vertical, borda 2.
Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 4. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 4. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 4. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pulo uma trama, borda 3, que são aquelas mesmas 3 tramas do início. E você segue esse passo a passo em todo o comprimento. Chegando ao final também, termina em linha reta e esconde a linha dentro da bainha. Assim que você terminar toda a carreira, chegando ao final, é só terminar em linha reta. Faz quantas repetições você conseguir, chegando ao final, termina em linha reta. Agora, vamos começar a terceira carreira. A terceira carreira também começa na mesma reta daquelas 3 tramas que você acabou de fazer. Na carreira de baixo, você vai bordar 2. Também pode começar do centro, pode começar da lateral. Nós iniciamos contornando o desenho. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama vertical, na próxima, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nossa mudança, ó, vai ser feita aqui nessa ponta de 4. Então, nessa mesma reta, você pula uma trama, na próxima, você vai bordar 2. Nós vamos fazer outra ponta aqui. Nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3, e agora a gente só contorna. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2, que são as mesmas 2 tramas que nós iniciamos. E também vem fazendo esse desenho em todo o comprimento. Agora, vamos começar a quarta carreira. Agora, vai inverter. Nós contornamos essas 2 pontas menores e fizemos uma ponta nessa ponta maior. Então, agora vai inverter. Nós vamos fazer uma ponta em cada uma dessas pontas menores e apenas vamos contornar essa ponta maior. Então, dessa vez, nós vamos começar nessa ponta, ó, maior que a gente acabou de fazer na terceira carreira. Então, na carreira de baixo, você tem uma trama que fica antes dessa trama da direita. E você vai fazer aqui uma linha de 4 tramas, seguindo aquela ponta mais alta que a gente acabou de bordar. E agora segue o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, você pula uma trama vertical, na próxima borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima borda 2. Agora, vamos fazer a outra ponta aqui. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Para fazer a ponta, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Agora, nós vamos fazer uma argolinha. Inverte a ponta da agulha. Borda essa trama que fica no centro aqui, nesse espaço. Volta a ponta da agulha na direção correta e volta aqui para o mesmo lugar. E borda a trama frente. Agora, continuando aqui o desenho, a gente pula uma trama. Na próxima, borda 2. Como a gente chegou naquela ponta menor, nós vamos fazer outra ponta nessa mesma reta. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2.
Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Fizemos essa ponta maior a gente só contorna. Então, nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Essa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda quatro, que são aquelas mesmas 4 tamas onde a gente iniciou. Então, é só você seguir esse mesmo passo a passo em todo o comprimento. Vou fazer com vocês também o outro lado, para ninguém ficar em dúvida. Então, a gente já fez aqui as 4 tamas. Vamos terminar de contornar até chegar aqui nessa ponta menor. Então, nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Chegamos naquela ponta menor, a gente vai fazer outra ponta. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Quando a gente chega naquela ponta do centro, onde a gente iniciou fazendo as 3 tamas, depois 2, a gente faz a argolinha. Então, a gente está bordando para a direita, inverte a ponta da agulha, borda essa tama do centro, volta a ponta da agulha na direção correta, volta aqui para o mesmo lugar e borda mais uma tama à frente. Então, forma aqui uma argolinha. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Como a gente chegou naquela ponta menor, vamos fazer outra ponta na mesma reta. Então, nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. Então, como a gente já fez a ponta menor, aquela ponta maior é só contorno. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. E nessa mesma reta, pulo uma tama e borda quatro. Depois é só seguir o mesmo passo a passo. Então, vai fazendo esse desenho em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a quinta carreira. A quinta e a sexta carreira são repetições dessa primeira carreira. Nós vamos fazer esse mesmo desenho agora na parte de baixo. Para iniciar, você vai escolher um dos desenhos, ó, tem aquele desenho grande do centro com uma ponta de cada lado. Você escolhe a ponta do lado direito. Nessa mesma reta, você vai bordar as próximas 2 tamas. Então, voltei aqui com a cor escura, que é a mesma cor que eu utilizei no centro. E agora, você vai seguir o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, pulo uma tama, borda duas. 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 Vem seguindo esse passo a passo até você bordar as 2 tamas que fazem reta com a outra ponta menor. Assim que você chegar na reta da outra ponta, ó, então iniciamos na ponta da direita, a gente vem bordando o mesmo passo a passo até a ponta da esquerda. Assim que você faz essas 2 tamas, você vai de novo, pula uma tama, só que agora você vai bordar 5. Igual a gente fez lá no início. Porque quando você bordar aqui a quinta tama, ela já vai fazer reta com a outra ponta do próximo desenho. Então, nessa mesma reta, você pula uma tama, na próxima borda duas, ó, faz reta com a ponta do lado direito do próximo desenho. E volta seguindo o mesmo passo a passo, ó. Pula uma tama, borda duas. Pula uma tama, borda duas. E de novo, segue o mesmo passo a passo, vem seguindo essa contagem até chegar na reta da próxima ponta. Depois faz a reta de 5 até chegar na próxima ponta, vem intercalando. Se você contar, ó, a partir da primeira tama que você bordou, você vai ter 6 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas. Igual a gente fez no início, ó, faz a mesma reta. Depois do outro lado, você faz a mesma coisa. A gente iniciou aqui do lado direito,
Então, você vai primeiro fechar essa ponta. Então, nessa mesma reta, pula uma tama. Só que na próxima, você já vai bordar 5. Até chegar aqui na próxima ponta. A parte bem fácil aqui do nosso trabalho. Bordou 5, começa aquela contagem. Pula uma tama, borda 2, que faz reta, ó, com a primeira ponta, a ponta da esquerda. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Essa mesma reta, pula uma tama, borda 2. E de novo, vem fazendo esse passo a passo, até você chegar na ponta da direita, bordar 2 tamas. Depois, pula uma tama, borda 5. E vai fazendo isso, ó, em todo o comprimento. E para encerrar, nós vamos fazer a 6ª carreira. E essa 6ª carreira segue o mesmo passo a passo lá do início. Começa passando pelas mesmas 5 tamas, pode ser do centro, pode ser da lateral. E vamos fechar as pontas. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Borda as mesmas 2 tamas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Borda as mesmas 2 tamas. E vem fechando aqui todas as pontas até você ter esse mesmo resultado. Fecha todas as pontas, passa pelas mesmas 5 tamas, fecha as outras 6. E vai fazer isso também em todo o comprimento. Então, agora eu vou terminar de bordar essas carreiras. Vou espelhar esse mesmo desenho para o outro lado. Então, se você quiser, você pode virar aqui o seu trabalho. Bordar a partir da 2ª carreira, da cor mais clara. Segue o mesmo passo a passo. Então, agora eu vou espelhar o desenho e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso trabalho. Assim que você terminar de espelhar as outras carreiras, você tem esse resultado. Olha que modelo fácil de bordar, fica muito bonito. Olha o resultado visual lindo que ele tem. Então, modelo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite para iniciantes. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente, para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas, modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.